Problemas da parte. Ok, então, o assunto de hoje, a gente vai dar continuidade aí à República Oligárquica Brasileira, né? Nós que temos trabalhado essa temática nas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, principalmente, certo? Principalmente quando abordamos esse processo o processo da República das Espadas, que foram com os dois primeiros presidentes militares, e posteriormente o início da República Oligárquica com o primeiro presidente civil. E é sobre isso que a gente vai dar continuidade, abordando alguns outros temas, né, do assunto. Então, o que nós temos para esse momento aqui? Temos o seguinte. Bem, quando trabalhamos a parte da República Oligárquica, a gente vai estar trabalhando até 1920. E os nossos próximos assuntos faremos da seguinte forma. Na próxima aula, eu vou abordar a década de 20, certo? Que vai trazer os movimentos tenentistas e o fim dessa chamada República Velha, né? Que vai finalizar a parte da República Oligárquica e vai iniciar o governo Vargas, ok? E automaticamente a gente vai passar ali, vai entender um pouco da Semana de Arte Moderna de 1920, da década de 20, ok? E a partir disso, ok? E a partir disso é que a gente segue. Pretendo trabalhar com vocês, eu acredito que falaremos sobre o período Vargas, dentro da nossa sala, e um aulão pegando a chamada República Liberal Democrática, principalmente que é aquela república chamada como República Populista, que surge pós-Vargas até o grupo, ali até a questão militar, certo? Então, o que você tem dentro desse período aqui? Dentro desse período aqui. Vamos entender aí só? Primeiro, vamos só relembrar o que nós já estudamos para dar continuidade aí à temática. Primeiro, falamos sobre Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, certo? Nosso, que governou de 1894 até 1898, essa primeira fase da República Civil do Brasil. Então, Prudente de Moraes, sendo que ele é o primeiro presidente civil com o apoio de São Paulo. Mais do que apoio de São Paulo, é o apoio da elite cafeeira no Brasil. Ok? É importante a gente entender que ele consegue o cargo pelo fato dele estar alinhado a essas elites, a esse grupo oligárquico, a esse grupo do café. E como nós vimos também nas outras aulas, que vai ter um domínio absurdo dentro do governo brasileiro. Calma, que a gente vai relembrar. Durante o governo do Prudente Moraes, eu não vou detalhar, que a gente já trabalhou cada temática dessa, vimos que no governo dele teve a revolta armada, tivemos aí também, ele finalizou a revolta armada, na verdade, aí tivemos a revolta federalista no Rio Grande do Sul, e dentro do seu governo também teve a revolta de Canudos, ou movimento messiânico de Canudos, como a gente costuma falar, com Antônio Conselheiro liderando o grupo. Bem, depois do Prudente de Moraes, vem Campos Salles. Pode observar que o governo são de 4 anos, né? Durante o governo de Campos Salles, nós tivemos aí o chamado Food Loan. O que foi esse Food Loan? Bem, o Brasil que vinha de crise financeira, desde o período do Império, mesmo com o advento da República, não quer dizer que, dormimos Império, acordamos República, estávamos em crise e agora estamos bem. Não. Até porque, durante o governo de Deodoro, Rui Barbosa inventou aí a política do encilhamento, o que vai quebrar bastante a economia brasileira, porque vamos emprestar dinheiro a vários, aspas, empresários que diziam que estavam abrindo aí empresas, quando na verdade não estavam pegando dinheiro e não iam devolver para o governo, e aí gerou um quebra-quebra geral. Bem, então, uma das formas que o Brasil tinha de recuperar a sua credibilidade era conseguir um empréstimo com a Inglaterra. Então,
Isso aí foi um empréstimo, foi um trato, foi um novo acordo feito com os ingleses na questão de conseguir um crédito, conseguir um empréstimo e depois ficar pagando parcelado, né? Nós vimos também essa temática aí nas aulas passadas. Mas o que é mais importante de lembrarmos sobre o governo Campos Salles está justamente aqui a política café com leite, que foi com certeza um dos pontos importantes. Lembrando que a política café com leite, que está ligado diretamente à questão da política dos governadores ou a questão política dos estados, que vimos que nós montamos, né, aquele esquemazinho, vimos que a república ela é montada, ela é formada, né, basicamente a nossa república ela é formada contando com o próprio governo federal, o governo das oligarquias estaduais e o coronelismo. A república é pautada nisso, o início da nossa república era pautada nisso. Quem vai dar sustentação a esse trio, né, da república vai ser a política café com leite, que, como já falamos, era o revezamento, certo? Era o revezamento entre São Paulo e Minas, no governo federal. Ou seja, uma vez era São Paulo, outra vez era Minas Gerais, que ocuparia aí a cadeira de presidente. Quando São Paulo estivesse, na próxima eleição, ele indicaria alguém de Minas e vice-versa. Falamos também que os 3 motivos importantes que esses 2 estados trabalhavam essa questão. Primeiro, que nós temos aí o fato de que eles eram os maiores produtores e exportadores de café, né? São Paulo e Minas, os maiores produtores e exportadores de café. Segundo, por tabela também, eles são os maiores colégios eleitorais, então você tem uma presença, lembrando ainda que a participação política era muito restrita. Lembrando que mulheres não votavam, analfabeto não votava, religioso não votava, e olha que estávamos na República, que foi a questão da nossa Constituição de 1891. E o outro ponto também importante é que tanto São Paulo quanto Minas eram os estados mais ricos do Brasil. Sustentado por isso, você vai ter a política dos governadores, que era aquela relação de o governo federal validava aquele governo local e, da mesma forma, o governo local preparava, conseguia deputados e senadores que ocupassem cargos que apoiassem o governo federal. Nesse contexto aqui, lembrando que abaixo dessa, quem vai dar sustentação à política dos governadores, quem institui coronelismo, clientismo e voto de cabresto. Era a base da política dos governadores, que na verdade era a base dessa política café com leite, que não se limita apenas São Paulo e Minas na alternância. Se não fosse o apoio vindo do voto de cabresto, não teria a quantidade de deputados e senadores para apoiar o governo federal. Lembrados aqui? Tranquilo. E aí veio o governo Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, que na proposta da reforma urbana, do bota abaixo, né? A gente precisa lembrar que durante esse processo aqui, do bota abaixo, a ideia era remodelar a cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquele período. Mais do que nunca é importante lembrar que, por mais que o Rio de Janeiro já fosse a capital do país, desde como nós vimos, né, o processo da transferência de Salvador para o Rio, ali no ciclo do ouro, é importante lembrar que mesmo com a vida da família real, que mesmo com algumas reformas promovidas pela família real, certo? Você vai ter de quebra aí ainda a não estruturação do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, em 1905 vai estourar a revolta da vacina, né? A gente até viu isso na última aula. Para que, pelo menos, você lembre que um dos problemas da revolta da vacina é justamente a má estruturação sanitária do Rio de Janeiro, certo? Então, um ponto importante, porque o governo federal vai mandar derrubar os cortiços
vai mandar aterrar qualquer parte alagada do Rio de Janeiro, porque a ideia era diminuir o problema da varíola e o problema da febre amarela, que era dois problemas sérios no Brasil do início do século XX, além da tuberculose e tantas outras doenças, mas essas aí geralmente a gente destaca mais. E no governo Rodrigues Alves vem 2 pontos importantes. Primeiro, o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté vai valorizar o café brasileiro. O convênio de Taubaté vai valorizar o café brasileiro. E presta atenção que isso aqui é um ponto crítico quando for mais à frente, principalmente quando Vargas assumir o governo. Sabe por quê? Presta bem atenção o que vai rolar nesse processo aqui. O que foi essa questão do convênio de Taubaté e como isso vai interferir diretamente aí na nossa economia. Presta atenção aí o que rolou. Então, o convênio de Taubaté, que ocorreu em 1906, né, promovido ali durante esse governo durante o governo de Rodrigues Alves, o que a gente tem nesse processo? Pode colocar aí, convênio de Taubaté, política de valorização do café. Anota aí no teu caderno. Política de valorização do café. Por quê? Este produto, que era o queridinho do Brasil desde o período do Império, estava tendo constante queda de preço. Vamos prestar atenção. E aí, dentro desse motivo da constante queda de preço, você vai ter também uma grande produção que era superior à demanda internacional. Você que vem acompanhando minhas aulas, você lembra que eu coloquei sobre isso quando eu tratei sobre economia do segundo reinado. Eu coloquei, até lembro daquela telinha preta no formato de quadro, tudo direitinho, mostrando a cada década, né, como o café brasileiro ganhava espaço não só dentro do Brasil, mas dentro do mercado internacional. Falamos sobre isso. Tá? Falamos sobre isso. Bem, então, o Brasil tinha uma demanda externa, sendo que terminamos produzindo tanto nessa virada de século que lei do mercado. Oferta demais, preço cai. Então, preço caía. Então, com essa medida, a ideia da política da valorização do café, foi fixado um preço mínimo para a saca do café. Né? E os governos dos 3 estados mais importantes, anota aí os 3 estados mais importantes, que eram os estados mais os principais produtores de café, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não era tão forte, mas São Paulo e Minas sim, né? Mas é importante a gente lembrar disso aqui. Então, o governo desses 3 estados, eles vão se comprometer a realizar empréstimo no interior para comprar e estocar o excedente do café que não foi vendido. Certo? Então, o que você tem aqui? Para você ter uma ideia, calculava-se mais ou menos que com a baixa de preço no mercado internacional, a ideia era garantir pelo menos um lucro para os cafeicultores. Além também, pelo convênio de Taubaté, ou seja, pela política de valorização do café e o acerto dos 3 estados, procurou também limitar o plantio de novos pés e, principalmente, estimular o consumo interno do produto. Então, veja, pontos importantes que nós temos aqui dessa junção de força aí de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Pegar dinheiro emprestado para comprar e estocar o café, que não fosse vendido, certo? Para poder garantir o lucro ao cafeicultor. Limitar o plantio de novos pés, certo? E estimular o consumo interno do produto. Okay? Então, é importante. Quais são as consequências aí dessa política da valorização do café? Dentre algumas delas, tá, nos primeiros momentos da sua aplicação, a nação... Oi, pode falar. Uma perguntinha rápida. O convênio de Taubaté era a integração desses 3 estados, né? Era a junção de força desses 3 estados que eram produtores de café. Por quê? Estava tendo baixa no valor do produto, ok? Estava tendo uma baixa muito grande no valor do produto. E os cafeicultores estavam perdendo dinheiro. Então, o convênio de Taubaté
foi uma reunião que aconteceu para desenvolver a chamada política da valorização do café, que era para proteger justamente o principal produto agrícola brasileiro. E os 3 estados produtores se juntaram no convênio para tentar reorganizar e encontrar medidas para solucionar a crise. Ok aqui? Valeu, Rafa. Novo, tranquilo. Mais dúvida, pode ativar aí para perguntar, adorei. E aí nós temos o seguinte aqui dentro desse contexto. Então, a nação, de uma certa forma, né, o Brasil continua a pagar os prejuízos do café. Como assim, Rafa, prejuízo do café? Pensa comigo. Vê que coisa que a gente tem aqui no nosso país. Produtor trabalhou ali e produziu. Mas por causa do mercado, e a gente está sentindo, por exemplo, essa relação do mercado com o produto agrícola, né? Está vendo aí a questão do arroz, a questão da soja. Se o dólar está alto, os nossos produtores estão vendendo para fora, tirando os produtos daqui, deixando a gente com o estoque baixo. Por isso, nós temos um aumento no preço da soja e do arroz. Tá? E aí, o brasileiro vê que coisa de doido. Ah, então vamos comprar arroz importado, né? Trazer arroz importado. Cara, a gente está comprando arroz que a gente já está mandando para fora. Então, lei do mercado. Sendo que nesse período aqui do café, tinha uma superprodução. Então, o produtor, o cafeicultor, não ia ganhar lá essas coisas, porque o preço do café caiu. Então, vamos dizer o seguinte, vamos estipular, só um exemplo, tá? A medida do exemplo, que a saca do café fosse 100, na moeda dele, 100 reais, só um exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, olha, se passar dos 100 reais, normal. Mas se a saca do café ficar 80, o governo brasileiro vai pagar a diferença desses 20. Entendeu? Entenda-se esse governo brasileiro não sai do cofre do Brasil. Quem são os impostos pagos pela população da época, que vai para o cofre público, e do cofre público vai pagar o cafeicultor. Entendeu? Assim funcionalizava, rolava o problema aí da política de valorização do café. Tá? Então, a longo prazo, essa política ela se mostrou desastrosa. Por quê? À medida que as compras do produto acabaram por gerar um aumento da dívida externa, assim, porque o Brasil teve que pegar empréstimo para poder comprar o café, e uma persistente inflação. Então, o que a gente vai ter? A manutenção de preços artificiais no mercado internacional vai estimular a produção cafeeira nos países concorrentes do Brasil. Então, o Brasil terminava tendo concorrente, o preço vai cair, quem pagava o pato era justamente aí nós brasileiros. E em seguida aí no governo dele, ainda tem a questão do Acre. Vocês estão vendo aí que tem um mapinha do Acre, né? O último estado a se tornar nosso. Aí é quando a gente realmente tem o formato de Brasil. Lembrando que essa região, vocês estão vendo aí, né, era pertencente à Bolívia. Mas o látex de suas florestas vinha sendo explorado por brasileiros, principalmente nordestinos que fugiam da seca e do desemprego. Então, começou um momento de tensão na região, porque o governo boliviano, né, concedeu a exploração aos seringais aos acreanos a uma empresa dos Estados Unidos. E essa empresa passou a expulsar os brasileiros e a defender a região. Brasileiros e bolivianos vão entrar num conflito e, sob a liderança de Plácido Castro, os bolivianos vão declarar a independência do Acre. Aí o Brasil passou a negociar com a Bolívia a compra desse território, que foi feita justamente pelo ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco. E que em 1903, né, vai ter justamente a assinatura do tratado e um acordo entre os dois países, vai ser justamente o Tratado de Petrópolis, na qual a Bolívia vai ceder o território do Acre ao Brasil, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e do compromisso que o Brasil teria em construir uma estrada de ferro, que vai utilizar o nome do rio, né, Rio Madeira e o Marmoré, que vai permitir o escoamento da produção boliviana em direção ao Oceano Atlântico. Então, a marca importante do governo de Rodrigues Alves vai ser a aquisição do Acre, nosso último
Estado para chamar de nosso. Né? Esse cantinho aí no meio. Sendo que, se você prestou atenção, eu falei dos seringueiros. Outro ponto importante. Borracha. Já já a gente vai falar sobre a borracha. Daqui a pouco. Mas vamos ver os outros presidentes aí. A borracha vai ser importante, viu? Vai transformar a região ali. Calma aí. Seguindo aí, nós temos outros dois presidentes, Afonso Pena, que vai apoiar o convênio de Taubaté, né? Logicamente. E sendo que e no governo dele vai ser comemorado o centenário da abertura do esporte. Lembra, né? Em 1808, a família real chega aqui, um dos primeiros tratados que eles promovem é justamente a abertura do esporte das nações amigas. E aí depois vai vir aqueles dois tratados com a Inglaterra, né? Ganha um chocolate virtual. Quem lembrar aí o nome dos dois tratados, que eu trabalhei com vocês, promovido pela Inglaterra. Ganha um chocolate virtual. Alguém lembra qual foram os dois tratados de 1810 que o Brasil assinou com a Inglaterra? Foi o Panos e Vinho? Não, esse é o de Mituim, com a Inglaterra também, bem lembrado, mas esse aí está ali no século XVIII, Felipe. Esse aí foi um pouquinho mais antigo. Mais antigo. Existem dois tratados que eu trabalhei com vocês com a chegada da família real aqui no Brasil. Alguém lembra? Ai, assim vocês partem do coração. Opa, aliança e amizade é um dos, muito bem. Qual é o outro, Daniel? Pensa aí. Lembrando que a aliança e amizade deu permissão de religiosa, realização de cultos, né? Na turma, na região lá, né? Para os ingleses. O outro tratado, para lembrar, é comércio e navegação, que vai tratar das questões alfandegárias vantajosas para a Inglaterra. Lembrou? Aliança e amizade vai dar liberdade, ou melhor dizendo, permissão de prática religiosa, né? Porque os ingleses eram anglicanos. É um dos pontos importantes desse tratado. E o outro, comércio e navegação, que vai principalmente dar vantagem alfandegária para a Inglaterra. Beleza? Ok. Seguindo? Então, sendo que o Porto do Rio de Janeiro ainda não era lá esse negócio todo. Né? Ainda não era esse negócio todo. Tem, e para completar, em 1809, Afonso Pena morre. Como já estava perto do final do mandato dele, então, quem assume é o vice, Nilo Peçanha, que vai governar durante um ano o Brasil. E durante o governo dele, ele vai criar um serviço de proteção índio. O berço da FUNAI vai ser criado ali, né, para tentar proteger indígenas brasileiros, para ele concentrar na região norte. Mas o que vai marcar o governo de Nilo Peçanha, o quinto governo de Nilo Peçanha, é a ruptura da política café com leite, quando os dois principais partidos que tinham se acertado, né, eles passaram a apoiar candidatos diferentes. Tá, depois se acertaram. Mas já mostrou que é uma relação que vai gerar um desgaste mais à frente. Então, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro vão se estranhar, né, vão indicar candidatos diferentes aí, mas depois se acertam. Esse conflito vai ficar mais acirrado na década de 20, tá? Na década de 20 vai ter estresse mesmo, valendo. E aí vem o governo de Hermes da Fonseca com Venceslau Braz. É justamente no governo de Hermes da Fonseca que a borracha vai ganhar destaque. Mas antes de falar dela, lembrando, Hermes da Fonseca é o militar entre o civil. Eu até falei, eu até brinquei, toda vez que tem um governo militar, os militares entram numa revolta. Se você lembrar de Eudoro da Fonseca e Floriano Peixoto, cada um teve uma revolta armada. Né? Aí você diz, Rafa, não foi no Prudente de Moraes, não? Não, ele pegou já a revolta em andamento e finalizou a revolta armada, a segunda revolta armada. Né? Aqui também, a revolta da Chibata, que nós já estudamos, que é o conflito lá com a questão dos marinheiros, que ainda recebiam açoites, né? Açoites com escravos. Revolta da Chibata. E aí, dentro do governo também de Hermes da Fonseca, teve um movimento contestado, que é o mesmo princípio do movimento messiânico de Canudos.
né? Sendo que aí o movimento é contestado, Canudos foi na Bahia, contestado em Santa Catarina. Mas o detalhe do governo dele vai ser a estrelinha do momento, que é a borracha. Se liga, presta atenção, ouve minha voz. Então, o que acontece? Desde 1877, a Amazônia vai suprir a procura crescente de borracha, graças à mão de obra desses nordestinos que vão ser expulsos pelos seus estados através da seca. Lembre que a seca não é um problema de hoje. Nós estudamos em aulas passadas que a seca na região é algo antigo, né? É um dos pontos lá que a gente até falou sobre isso, dos problemas da seca no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste. Tivemos aí a Revolução Pernambucana 17, que também estava envolvido, apontava as questões da seca, mas principalmente por causa do alto imposto que era lançado aqui no Nordeste, que estava em crise, né? O açúcar tem caído, essas crises. Falamos também que é nesse processo aí que rolou, né, mesmo pós a República, a seca no Nordeste vai ser ainda forte e tamanha, e vemos um pouco sobre isso em Canudos. Então, a seca vai ser algo presente, não é algo novo não, tá? No Brasil. E vai ser motivo de expulsão do nosso povo daqui. Então, esse crescimento contínuo na produção até os primeiros anos do século XX, a borracha vai se aproximar do café no quadro das exportações brasileiras, se bem que tenha resultado em admirável desenvolvimento na economia científica. Então, a borracha, por sua vez, não alterou a estrutura socioeconômica do Norte. Preste atenção. Rafa, qual é a função da borracha? A borracha ela vai alimentar a crescente indústria automobilística. Oi? Pneu, tá? Fora os outros materiais que vêm com látex. Então, começa a crescer a necessidade do uso da borracha que é extraída dos seringais. Certo? Até hoje é assim, ó, tá? Então, você vê que é a seiva, né? Momento de biologia, é de que não estuda. Então, tá aí a questão que é importante a gente entender que o café no Centro-Sul muda um pouco essa estrutura socioeconômica, né? À medida que nós vimos aí a relação da escravidão, depois do fim da escravidão, o crescimento econômico, o surgimento dessa classe chamada barões, né? E, na verdade, o termo barão é um negócio engraçado, porque o pessoal, não, eu sou um barão do café, que massa. Sabe aquela escadinha, né? Dos títulos de nobreza? Conde, visconde, duque. Pois é, barão é a parte mais ralé, mais baixa patente. Então o pessoal enche a boca, porque brasileiro adora encher a boca de patente, né? Mas assim, é muita coisa boa. Assim, só barão de café é aquele primeiro degrau de 30 que você tem que alcançar. Mas aparece, né? Os barões de café vão ajudar a desenvolver a região de São Paulo, a capital em si. E, porém, esse grupo aqui não, a borracha até hoje, ela não, qualquer desenvolvimento, seja da borracha ou qualquer outro produto que venha encontrar na região norte, você vê que não vai trazer mudança nessa estrutura aí socioeconômica dessa região, infelizmente. Mas esse governo aqui, a educação fica vai ser marcado pelo brilho maior da borracha, né, como ponto econômico aí, que vai despontar agora dessa vez, participando do quadro de exportação do Brasil, antes dominado pelo café, açúcar e pecuária. Aí nossa borracha começa a descontar, porque tem o fumo, né, então tem esses detalhes. Mas, no governo de Venceslau Braz, que a gente tem alguns pontos importantes a falar. Como vocês estão vendo, um dos pontos importantes é que no governo dele que o Brasil vai contemplar aí a Primeira Guerra Mundial. Né? O Brasil diretamente não vai estar envolvido com a Primeira Guerra, certo? Mas, em compensação, vamos sentir os efeitos da Primeira Guerra. Oi? Como assim, Rafa? A Primeira Guerra foi lá na Europa? Não, a gente sentiu aqui, nós sentimos o efeito. Qual foi o efeito? Pensa comigo.
Olha essa palavrazinha que está aqui, que geralmente eu uso bastante toda vez que a gente fala sobre indústria. Entendeu que até agora, das nossas aulas, toda vez que eu falo sobre indústria no Brasil, nós não falamos sobre esse processo de industrialização de médio a longo prazo. Não, são surtos. Tivemos o primeiro surto ali com a vida da família real, tivemos um surto também com questão de Mauá, tá? E agora mais um surto durante a Primeira Guerra. Aí você diz, esse surto é para ter quando? Quando realmente começa a industrialização além aqui no nosso país. A industrialização vai realmente começar na era Vargas, né? Porque ele vai investir pesado na siderurgia, investimento e tudo mais, e coincide com a Segunda Guerra. Então se liga aqui nesses detalhes, por favor. Então, Primeira Guerra acontecendo na Europa, sendo que eu tenho um problema muito grave. Por não termos indústria no Brasil, o Brasil era extremamente dependente da compra de produtos importados, produtos industrializados vindos da Europa ou dos Estados Unidos. Primeira guerra rolando na Europa para a produção industrial de lá, porque as fábricas são atacadas e porque muitas dessas fábricas vão ser revertidas, certo? Vão ser revertidas para a produção, certo? Para a produção aí da necessidade de guerra. Então, a oferta de produtos vindo para o Brasil cai, sendo que nós tínhamos uma demanda. E aí, quando pipoca as ideias das fábricas, né? Ou seja, substituição de importação. Ou seja, eu desenvolvo fábricas no Brasil. Então, de uma certa forma, a Primeira Guerra Mundial foi interessante para nós. E de uma certa... já estava muito atrasado, gente. Pensa aí, estamos em pleno século XX aqui, no contexto que a gente está estudando. Daqui a pouco vamos bater em 1945, mais ou menos, né? Quando termina a Segunda Guerra, que a gente entra na terceira fase da Revolução Industrial. O pessoal aqui está a todo vapor. Na segunda fase da Revolução Industrial, o Brasil ainda não tinha um parque industrial desenvolvido. Não. Se lembra aí, né? Se liga comigo. Lembra quando a gente estudou a Guerra do Paraguai? Lembra, não lembra? Claro que lembra. Um dos pontos importantes da Guerra do Paraguai era que o Paraguai ele estava se tornando uma grande potência dentro do continente americano e não estava dependendo da Inglaterra. Por quê? Quando começou a ter a Revolução Industrial crescente, não só na Inglaterra, mas se espalhando na Europa, o governo paraguaio pega jovens e manda estudar na Inglaterra para aprender. Não só aprender, se tornar técnicos, mas também contrata técnicos ingleses para desenvolver indústria dentro do Paraguai. E o Paraguai não estava nem aí para a Inglaterra. E é um dos motivos pelo qual a Inglaterra vai ter principalmente a preocupação aí, tá? A preocupação aí em desenvolver dessa forma a questão de incentivar o conflito local. Porque aí o Paraguai se torna dependente de novo. Tanto é que quando vimos, né? Lembrando, e depois da Guerra do Paraguai, o país ficou tão arrasado que a Inglaterra saiu comprando mesmo muita indústria, implementando suas indústrias lá. Já tinha, né? Enfim. Então, ponto importante aqui no governo Venceslau Braz, que acontece durante a Primeira Guerra no Brasil, e temos esse efeito aí da Primeira Guerra e o surto industrial, ou seja, a substituição de importação. Claro, além disso, efeito também da Primeira Guerra, sim, porque isso foi efeito da Primeira Guerra, viu? Vamos deixar isso bem claro. Surgimento da gripe espanhola, o anúncio do coronavírus, em 1917. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa, fala que a gente tem com as epidemias dessa no Brasil tão brava a cada 100 anos, né? Porque a gripe espanhola foi em 1917, assim como a que a gente está vivendo hoje, teve a primeira onda, o povo não levou a sério com a questão do uso de máscara. Gente, se você pesquisar depois aí no Google, dá um Google aí depois, gripe espanhola, Rio de Janeiro, você vai ver que o povo a mesma coisa. O que mais me irrita é que estamos em 2020 e agimos como pessoas que não tiveram avanço na ciência desde 1917. Tá? Porque problemas com máscara, questão de higiene, tudo é a mesma coisa. Problema com vacina,
Gente dizendo, acabou a epidemia, então vamos para a rua, vamos andar sem máscara. E adivinha, deu uma nova onda dentro do Rio de Janeiro, para vocês terem ideia como isso foi tão sério, muito sério. E a quantidade de pessoas mortas na segunda onda, né, inclusive até eu acho que eu já coloquei um vídeo para vocês sobre isso, falando sobre essa gripe espanhola aqui no Brasil em 1917, que as pessoas morriam e ficavam pelas ruas. E o que é pior, se liga, o que é pior nisso tudo é que dentro desse processo da gripe espanhola que a gente está falando aqui, estava no processo aí de eleição. E quem tinha sido eleito que deveria governar no ano seguinte, no Brasil, era Rodrigues Alves. Sim, aquele mesmo lá do Bota Abaixo, aquele mesmo da revolta da vacina, né, com Oswaldo Cruz, esse mesmo. Pois é, morreu. E não conseguiu nem assumir o cargo de presidência que ele tinha conseguido. A gripe espanhola foi tão forte que impediu a questão de Rodrigues Alves assumir o posto de presidente. Mas o que é importante também no governo Venceslau Braz vai ser a greve geral de 1917. Lembra daqueles conflitos que nós falamos, né? Eu tinha os conflitos sociais rurais, Contestado, Canudo, Cangaço e Padre Cícero, e eu também trabalhei com vocês um pouco sobre as revoltas sociais urbanas, né? E dentro das revoltas sociais urbanas, certo? Dentro das revoltas sociais urbanas, nós tivemos dentro desse processo aqui, tá? Dentro desse nosso processo aqui, nós tivemos também a greve geral de 17. Greve geral de 17. Mais uma vez, vai ganhar um chocolate virtual. Porque tudo é virtual, né, gente? Estamos na vibe virtual. Vai ganhar um chocolate virtual, né? Quem lembrar, quem responder aqui, deixa eu voltar para cá, o porquê da greve geral ter acontecido em 17. Que evento aconteceu em 17 para ser uma mola propulsora, digamos assim, dessa greve geral? Ou seja, qual foi o evento que, inspirado nesse evento, vai impulsionar a greve geral aqui no Brasil? Dica, se liga aí nos bonequinhos que eu botei, que tá uma baita de uma dica aí, facinho para tu. Pensa. Nessa vez que podem responder, tá? Pode devagar aqui, tá? E aí? Olha para o microfone, não tem problema não. Será que vocês não estão lembrados? Qual foi o evento que aconteceu em 1917? Jura? Vocês não estão lembrando do evento que aconteceu em 1917? Vocês têm imagens aí na frente para ajudá-los a lembrar desse momento épico, divisor da história, surgimento de blocos. Opa, já falei demais. E aí? Não, a Primeira Guerra eu já falei, vai de 14 a 18. Não é a Guerra, Daniel. É um outro evento que acontece em 1917. Vocês não querem chocolate, né? Não, Thalita. As datas que geralmente a gente bota aí da Revolução Industrial, a gente coloca aproximadamente 1760, né, ou até o início ali do 19, e depois vai até 1945 a segunda fase, quando começa a terceira fase. Ninguém vai ganhar o Ferreiro Rocher virtual. Não acredito. Não acredito que vocês não estão lembrando. E quando eu disser, vocês vão ficar com raiva. Mas eu digo problema, porque eu já falei sobre isso. Bem, Dá outra dica aí, Rafa, por favor. Então, o bonequinho, olha o bonequinho que vem falando da greve geral. Isso lembra o quê? Lembra o quê?
Revolução o quê? Operária? Sim, a greve geral de 17 é uma revolução operária. Qual foi o outro momento que tivemos uma revolução operária na história? E aconteceu em 17. Ó, cuidado, infarto em pessoa jovem, fome não, vocês vão me infartar desse jeito. Vocês vão me infartar. Para quem não está lembrado, estou falando isso, Daniel. Revolução Russa, graças a Deus. Vocês querem me matar do coração, é? Olha, sei não, viu? Sei não. Vai ser o principal exemplo, né, a ser seguido, porque o pensamento socialista, o pensamento anarquista, que vem desde o século XIX, mas está a todo vapor aqui no XX. Por quê? Foram pensamentos que surgiram mediante o crescimento e desenvolvimento e expansão da segunda fase da Revolução Industrial. Então, se o Brasil está vivenciando isso, então vamos entender melhor o que rolou aqui. Então, primeiro, que a greve geral, ela dá o start em São Paulo. O start dela foi em São Paulo, ainda já finalizando ali o governo de Venceslau Braz. Então, presta bem atenção, só para você ter ideia aí. Então, dentro do cenário nacional, o desenvolvimento industrial, ele trouxe um crescimento da importância dessa burguesia industrial, das camadas médias urbanas e agora ganhando força e espaço o proletariado ou o operário. E até esse momento, eles não tinham uma grande projeção nacional. Por que não tinham projeção? Porque a indústria não era forte. As classes médias urbanas que se relacionam com o desenvolvimento da indústria, idem. E a classe operária, muito menos, né? Sendo que a industrialização, ela não foi acompanhada de leis trabalhistas. As leis trabalhistas. Eu estou falando da regulamentação das horas de trabalho, né? Trabalho diário, da obrigatoriedade do descanso semanal, das férias remuneradas, da aposentadoria, certo? Eu estou falando das longas jornadas de trabalho que chegavam a 15 horas diárias. Eu estou falando dos baixos salários, das péssimas condições de trabalho. Então, além disso, então, essas leis não existiam. É importante lembrar que essas leis trabalhistas que nós temos hoje não tinham. O trabalhador trabalhava 15, 16, 17 horas por dia. Muitas vezes tinha que morar nas chamadas vilas da fábrica para poder não ter que pegar transporte a longas distâncias, porque morar no centro ou nas áreas industriais estava caro, e o salário era baixo. O custo de vida era alto. Né? Comprava muita coisa importada. E no período em que, né, com a guerra, a produção, a chegada do produto deu uma caída, imagine o custo de vida como não aumentou nessa região de São Paulo aí e nessas regiões adjacentes. Eu estou falando que não se preocupavam com o trabalho feminino ou infantil. Aí você está dizendo, poxa, Rafa, que massa, né? Então as mulheres tinham trabalho, tá vendo? Não. As mulheres trabalhavam porque o pagamento de salário dela era mais baixo. Ela poderia fazer a mesma função de um operário homem. Tanto ela quanto o menino, tá? Tanto ela quanto o menino ganhavam menos. Só uma informação assim pertinente, para vocês terem ideia, o trabalho infantil, a gente está falando sobre a Revolução Industrial lá na Inglaterra, ainda conseguia ser pior. Eram as crianças que muitas vezes iam trabalhar nas minas, na extração de carvão, porque eram pequenos e conseguiam entrar nas regiões lá dentro das minas. Tá? Então, para você ter ideia, não é valorização. Aqui não estou falando do jovem aprendiz. Tá? Estou falando disso não. Estou falando de exploração mesmo. Então, tanto o trabalho feminino quanto o trabalho infantil, eles eram submetidos a salários mais baixos que os homens. Só para vocês terem ideia. Então, a condição de vida era muito complicada desse trabalhador. Tá? As condições de moradia eram muito ruins. Para você ter ideia, esses operários, eles moravam em casebres nos cortiços, pagando altos aluguéis, né?
para o valor do salário que eles recebiam. E, para completar, não tinha essa ideia de controle de natalidade. Então, eles viviam em casebres, nos cortiços, e com grandes famílias. E todo mundo morava dentro de um cômodo apertado. Preferência próxima à fábrica, né? Ou seja, ficava exposto, fuligem e a fumaça frequente. E aí sim, né? Você vê que essas precárias condições de moradia, né, estão associadas à péssima alimentação que vão provocar doenças nos operários e em seus familiares, porque vão causar altos índices de mortalidade. Então, a expectativa de vida nesse período era baixa. Não sei que hoje a gente já sofre com o problema da poluição. Vocês viram, né, que durante o processo da pandemia aí, como o índice de poluição deu uma queda significativa. Tinha cidades que nunca tinham visto o céu. Tá, tô exagerando. Mas, assim, a produção era muito grande, sujeira de poluição. E durante essa pandemia, né, durante teve um lockdown, né, mas, assim, a pessoa ficou mais quietinha em casa, a produção de poluição atmosférica deu uma caída, né, porque também tinha poucos carros circulando nas ruas, tinha menos carros circulando que rotina. Isso você pode ver que deu uma clareada. Agora, imagine algo constante, essas chaminés cuspindo fumaça constantemente, porque era a exploração do carvão, né, mineral, ao uso do petróleo, então tudo isso fazia parte, não são combustíveis fósseis que liberam mais. Para quem já assistiu aquele filme Sherlock Holmes, o primeiro, não, é o filme da Sombra não, o primeiro, você tem um momento que ele está mostrando um pouco a Londres cinzenta dali do século XIX, né, do final do XIX, aí você tem ideia como é que era a Londres. Então, qualquer região industrial é naquele mesmo perfil. Até hoje, em São Paulo, você tem esse cinzento. Né? Então, a maioria dos operários daquele período, para completar, eles eram estrangeiros. A maioria dos operários que vão começar a trabalhar, vir para cá, lembrando, liga aí, lembra comigo, por favor, lembra comigo. Quando começamos a falar sobre esse processo do fim da escravidão no Brasil, lembrando, né, que foi um processo lento e gradual. Houve no Brasil, ali no século XIX, no final do, na metade, exatamente no final do XIX, principalmente com a lei Bill-Arden, lá na metade do século, mas a vinda de imigrantes para o Brasil, imaginemos aquele conflito todo que rolou, né? Mas na virada do século veio um número assustador de pessoas trabalhando no Brasil. Então, parte desses estrangeiros que estão vindo, eles tiveram contato, né, com o conhecimento dos ideários socialista e anarquista. Né? Então, eles tiveram contato com esse pensamento. E por estarem com esse pensamento, né, essa base da prática sindical e anarco-sindicalista, eles eram voltados para a pressão sobre os patrões com o objetivo de obter melhores salários e condições de trabalho, bem como as leis trabalhistas e a segurança, entre outras coisas, né, entre tantas outras reivindicações, principalmente essas leis que ele reivindicava era a diminuição da carga horária, da jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino e a proibição do trabalho infantil. Você vai pensar, poxa, Rafa, que massa, essa turma aí estava muito preocupada com as crianças. Não mesmo, não mesmo. Mas como assim? Por que eles estão querendo a proibição do trabalho infantil? Lembre-se, homem, mulher e criança trabalhavam nas fábricas. Mulher e criança recebiam menos. Para o dono da fábrica, isso era ótimo. Exerciam o mesmo papel, desenvolviam a mesma função e ainda pagava-se menos. Sendo que o sindicalista estava notando o seguinte: em vez de ter uma criança trabalhando, mulher, eles até aceitavam, mas em vez de ter uma criança trabalhando, bota um homem, paga o salário. Porque é aquela ideia, né? Trabalhador, salário, consumir, os princípios básicos. Então, começaram a defender o fim do trabalho infantil com esse intuito, para substituir o trabalho infantil pelo trabalho de homens, para assumir o papel dentro da produção. Então, a situação dos operários, né, a falta de uma legislação trabalhista e essa eclosão da Revolução Russa de 17, principalmente essa questão aí, podem ser apontados como principais causas
da eclosão de uma greve geral dos operários paulistas. Tá? Então, tá isso aí, porque você junta. Não foi só a Revolução Russa aqui. Ah, teve a Revolução Russa lá, vamos fazer aqui também. Não. Junta logo o pacote e faz uma coisa só. A questão dos operários, com a situação que ele vivia, essa falta de uma legislação trabalhista, certo? Vai prejudicar muito. Até que vocês estão captando aí a questão do assunto, gente. Fala comigo. Tá de boa? Sim. Sim, mais ou menos, e talvez. Isso, verdade, Daniel. A Revolução Russa acontece no final da Primeira Guerra, né? E é até uma motivo pela qual os Estados Unidos entram, porque senão a Inglaterra e a França levam um revés horroroso, né? E aí a Rússia se ausenta porque estava com problema lá, né? Dentro do seu país, verdade. Mas até aqui está todo mundo entendendo, né? Está captando aqui bem o assunto, ok? Beleza? Gente, tendo dúvida, por favor, faz feito a Thalita aí, né? Liga o microfone, fala comigo, ou então manda um chatzinho aí que eu respondo, tá bom? Então vamos lá, para caminhar aí já para essa partezinha final nossa aqui. Então nós temos o seguinte aqui. Veja que a situação foi bem mais complicada. Então, a greve ela vai começar com um grupo de operários de uma tecelagem que decidiu que vai paralisar o seu trabalho para protestar, presta atenção, contra o aumento da jornada de trabalho na fábrica. Acha um pouco trabalhar 15 horas, aumentaram a jornada de trabalho da galera. Então, entre vários distúrbios, a morte do sapateiro Antônio Martinez, que foi morto pela polícia, vai ser um motivo que vai promover a paralisação das outras fábricas. E o enterro desse líder sindicalista vai ser acompanhada em torno de 10 mil pessoas. Então, há uma paralisação nesse ponto. Ok. Em sinal de protesto, os operários de outras fábricas vão aderir ao movimento e a paralisação vai transformar uma greve geral que vai levar os operários a fazer as seguintes exigências para poder voltar a trabalhar. Primeiro, libertação de todas as pessoas detidas devido à greve. Então, rolou a greve, muitas pessoas terminaram sendo presas. Aí, só agravou a greve, né? Os líderes sindicais sendo presos, então só agrava a greve. E aí, disseram, a gente volta a trabalhar. Liberte aí essas pessoas detidas. Segundo, respeito ao direito de associação dos trabalhadores. A ideia do sindicato. Meus amores, presta muita atenção aqui. Se liga uma informação muito importante. A Revolução Russa acontecendo lá, né, lá na Rússia, esses pensamentos, né, vai surgir lá o Partido Comunista e tudo mais. Essa ideia vai vir para o Brasil na década de 20, quando vai surgir em 22 o Partido Comunista aqui no Brasil. Que hora vai estar aberto, hora vai estar fechado, hora vai estar permitido, hora vai estar clandestino. Vai depender do presidente da época, geralmente ele vai viver na clandestinidade durante um bom tempo. Mas mais do que isso, presta bem atenção, vou fazer uma ponte aqui com um assunto que você já deve ter estudado com a Toja, quando vocês falaram ali da crise da Bolsa de Nova York de 29, o New Deal. Deixa eu só fazer uma pontazinha aqui importante. Essa ideia de associação dos trabalhadores, que são sindicatos, não era permitido. Por quê? Os donos da fábrica, como eu já citei, eles viam nos líderes dos sindicatos e nos líderes do sindicato uma ameaça. Porque eles paravam a fábrica e reivindicavam melhores salários, que para um proprietário de fábrica isso é ruim, perda de lucro. Né? Então, o sindicato não era muito bem ouvido, mas a turma conseguia se organizar. Então, durante um bom tempo, a ideia de se o trabalhador pertence ao sindicato, ele vai ser expulso, vai ser demitido da fábrica. Lembre-se, não temos leis trabalhistas que garantissem a proteção do trabalhador. E quando a gente fala lá do New Deal, para vocês terem ideia, na recuperação econômica depois da quebra da Bolsa, de diversas empresas e fábricas lá nos Estados Unidos, um dos pontos do New Deal, um dos pontos importantes do New Deal, está relacionado na questão da permissão do sindicato. Era necessário ter o sindicato para que o sindicato protegesse o trabalhador junto ao dono da fábrica e assim
determinasse o valor do salário mínimo. Porque precisava que o trabalhador tivesse um salário mínimo para poder sobreviver ali após a crise de 29. Então, essa associação de trabalhadores, lá nos Estados Unidos, lá na década de 30, vai ser importante. E aqui no Brasil também. O que a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente, que essa associação de trabalhadores vai ser muito importante na era Vargas, porque Vargas, como um político populista, ele vai se aproximar dessa classe, dos operários. É ele que vai dar a CLT que temos até hoje. Tá? Vai ser no governo Vargas. Então, quando instituir sindicatos, veremos que vai ser um sindicato meio que controlado por Vargas. Para nem que fique muito solto, queira fazer o que quer, mas também ele vai contar com o apoio dessa classe. Então, preste atenção que essa questão do direito à Associação de Trabalhadores, a gente está notando algumas coisas aqui importantes, mas ela vai ser de extrema importância quando formos falar de Vargas. Tá? Então, presta muita atenção. Outro ponto aqui importante, tá? Que nós temos dessas exigências promovidas pelo movimento dos trabalhadores aqui, né? E nós chegamos aqui, ó, proibição do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas, aquela ideia de trabalho infantil, porque aí entraria um homem para trabalhar no lugar, né? A fábrica tem que contratar adulto para trabalhar. A abolição do trabalho noturno para as mulheres, para a mulher não trabalhar, qual a ideia? Botar o homem para trabalhar durante o período noturno. Ah, para valorizar a mulher. Não, essa ideia de valorização da mulher era para colocar homem trabalhando na fábrica, para que ele pudesse sustentar a família, assim, gerar consumo. Tá? Aumento de 35% do salário inferiores a 5 mil pontos de resto, que era a moeda na época, e de 25% para os mais elevados. E principalmente agora, jornada diária de 8 horas. Fala sério, reduzir a metade que o pessoal estava trabalhando? Pois é. E aí você vê que esse movimento grevista vai se espalhar entre os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Onde tivesse fábricas aí, eles estavam aderindo, dando apoio, principalmente por essas reivindicações. E após a violenta repressão policial, muita negociação, foi selado um acordo que pôs fim à greve, né? Os salários seriam aumentados em 20%, os grevistas presos seriam libertados sem sofrer retaliação, e mesmo que o governo iria constituir-se como um golpe político, né, criando o chamado Estado associado dos interesses das grandes partes da sociedade, né, quando teve o golpe, digamos assim, a vinda dos militares, não de 64, né, mas estou falando dessa conferência do Império para a República, né, que tiramos o imperador, promovido ali pelos militares, depois pela oligarquia, esses dois grupos estavam atendendo a interesses próprios, não ao interesse da grande sociedade. Então, mesmo que essa república militar oligárquica constituísse como um golpe, criando um Estado bem diferente dos interesses da grande sociedade, isso não vai significar que os segmentos rurais e urbanos dessa nossa sociedade ficassem passivos e deixassem de lutar para viver num país mais justo que contemplasse aí os nossos anseios. Amores, dúvidas sobre esse primeiro bloco? Algum questionamento a ser feito? Fale agora ou cale-se para sempre. Estou brincando. Bem, só mais aqui.